Olá, alunos de todos os sextos anos, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco e Fox. Então vamos lá para mais uma aula. Essa semana nós vamos falar sobre os tipos de solo. E eu coloquei para vocês aqui as características do solo. E o que é o solo? O solo é a primeira camada em que está a crosta terrestre. A crosta terrestre, gente, na verdade, ela tem 3 camadas: o solo, o subsolo e a rocha matriz, né? Ela é dividida nessas 3 camadas. E o solo é essa cobertura vegetal, é essa cobertura que a gente chama de terra com um T minúsculo, que nós estamos acostumados aí a pisar, onde estão passando os carros, onde construímos nossas casas. E o solo é de extrema importância para a nossa vida, né? Porque é sobre o solo que a gente pode desenvolver as nossas atividades. Isso eu estou falando tanto da nossa espécie humana como os próprios seres vivos nas florestas, nos hábitats em que eles vivem, onde eles conseguem desenvolver, reproduzir, se abrigar no solo, né? E aí eu coloquei aqui um conceito básico para a gente entender. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, é comumente chamado de chão ou terra, porque eu falei que tem a crosta terrestre dividida em 3 camadas, né? É um elemento natural e de fundamental importância para a vida de várias espécies, servindo de fonte de nutrientes para as plantas, por exemplo. A gente sabe que no solo a gente retira diversas substâncias para a nossa sobrevivência. A gente tem aí as nossas frutas, os nossos legumes. A gente tem também alguns trabalhos em que o homem desenvolve no solo, né? A agricultura, a pecuária, construção de empresas, até o próprio minério que a gente estava falando na semana passada na outra aula. E aí eu coloquei para vocês aqui como é que o solo pode ser formado, né? A formação do solo vai se dar através de um processo muito lento. São milhares e milhares de anos para que esse solo possa ser formado. E eu não sei se você lembra do conceito de rocha. Para que uma rocha possa ser formada, ela precisa sofrer alguns processos também, né? Então a gente vai entender que para o solo ser formado, ele também vai passar por algumas etapas. E dentre elas a gente tem aí o intemperismo, que são mudanças sofridas na rocha matriz pela ação de chuva, vento, variação de temperaturas e etc. Olha essa observação aqui. 1 centímetro de solo leva cerca de 100 a 400 anos para se formar. Então, o que seria esse intemperismo? O intemperismo é a ação do vento, é a ação da chuva que cai sobre as rochas e começa a desintegrar, faz com que essas rochas comecem a quebrar. E essas rochas, sendo quebradas, sendo fragmentadas e cada vez mais em pedaços menores, ela vai formar o solo. Lembrando que isso leva muito, muito tempo para acontecer. E aí eu coloquei esse exemplo aqui. Gente, vocês estão vendo que essa rocha, ela sofreu uma ação bem nessa região aqui? O que é isso? É um intemperismo. É como se o vento ultrapassasse mais forte nessa região mais baixa da rocha, por alguma eventualidade, e aí desgastou e foi desgastando mais essa parte mais baixa dela, da rocha, enquanto que essa parte de cima ainda está meio que intacta, né? E aí eu coloquei esse outro desenho aqui, a ação da água, ó, a ação do gelo, e depois de um tempo essa rocha se fragmentou. Então o solo, ele começa a ser formado a partir do momento em que ele sofre a ação de chuvas, de ventos, do gelo, a temperatura, até mesmo a ação de seres vivos, né? Sobre essas rochas, e começam a degradá-la, fragmentar, e aí esses pedacinhos cada vez mais vão sendo quebrados e formam o solo. E para você entender como é que se forma essa camada, eu coloquei aqui para você, ó. Nós temos aqui a rocha mãe, que é a
completamente rocha, a parte mais interna da crosta terrestre. Após ela vem o subsolo, que eu tenho rochas também, mas eu já começo a perceber esse subsolo ao longo do tempo, ele vai se desgastando e depois vai formar quem? O solo, tá? Então a gente pode dizer que o solo é um resultado final do desgaste das rochas. E esse solo, ele não é igual no mundo inteiro. Nós temos diversos tipos de solo e esses solos, eles vão ser diferentes de acordo com os lugares em que nós possamos estar. Então nós temos, de certa forma, diversos tipos de solo em função da temperatura, do clima, em função da frequência de chuvas, da incidência de chuvas em um determinado lugar, e aí vai formando aquele solo. Eu coloquei aqui para você poder entender essa formação do solo, as etapas, né? Eu tenho a rocha, ao longo do tempo ela começa a ser desgastada, e aí já vai formando lá em cima um pouquinho de material orgânico. Com o tempinho, esse material orgânico ele começa a adentrar mais nessa rocha, né? E aí, por fim, nós temos uma camada rica de humus. Aqui eu posso dizer que o solo se formou completamente, é um solo maduro. E aí a gente vai para os tipos de solo, né? A nossa aula é sobre os tipos de solo. Tudo que eu falei é para você entender o que é o solo, os seus componentes, lembrando que cada solo, ele traz consigo na sua identidade aqueles minerais que eram presentes naquela determinada rocha. Se eu tinha, por exemplo, uma rocha magmática, se essa rocha magmática se fragmentou e formou um solo, esse solo vai ser rico em minérios, por exemplo, minérios de ferro. Se eu tenho uma rocha sedimentar, que ela é formada de diversas substâncias como carbonato de cálcio, e aí quando ela se fragmentar e formar um solo, eu vou ter, por exemplo, muito calcário nesse solo, e assim por diante. As substâncias que estão presentes no solo são resultado porque elas vieram de rochas daquele material original, certo? Então vamos lá, solo arenoso. É aquele que contém mais areia, o próprio nome diz, solo arenoso, contém areia na sua composição, o que lhe confere uma maior permeabilidade. O que é permeabilidade? É permitir a passagem de água. É por isso que quando você pega um punhado de areia e coloca na sua mão, rapidinho a água, se ela estiver molhada, né, rapidinho a água escorre por suas mãos. Por quê? Porque a areia ela não tem a capacidade de reter a água, ela permite que a água saia. Então, o solo arenoso, os grãos de areia, ele tem uma porosidade. O que é porosidade? O tamanho dos grãos, né? Esses grãos são um pouquinho grandes, então ele vai permitir que essa água se misture sobre ele e ele não tem a capacidade de segurar essa água. É por isso que o solo arenoso ele não é tão fértil. Por que a gente vê uma praia? Lá é solo arenoso? Sim. Por que a gente não vê muitas árvores lá? Porque ele não retém água. É um solo que não tem grande quantidade de água, e aí a gente sabe que para que as plantas possam crescer, elas precisam de grande quantidade de água. Permitindo que a água seja absorvida com mais facilidade que outros tipos de solo. Porém, ele é mais sujeito à erosão. A erosão, o vento vem e pode acabar arrastando esse solo, levando ele para outro lugar. Por ele ser leve, ele não tem muita água, então ele pode ser jogado ao vento. Por isso, quando a gente vê as dunas do Maranhão, um dia elas estão de um jeito, outro dia elas estão de outro. Por quê? Porque o vento vai acabando levando esses grãos de areia. Então, a característica do solo arenoso é a presença de grãos de areia. Solo argiloso. O solo argiloso, a característica dele é a presença de grãos de argila, né? O solo argiloso é constituído de mais de 30% de argila
com relação a outras partículas sólidas. Suas partículas são finas, por isso, e menos permeável. Por elas serem muito fininhas, muito pequenas, elas ficam coladas umas às outras e aí não permite que a água passe. É por isso que o solo argiloso ele se encharca, parece o barro. Sabe quando a gente passa numa rua que não é asfaltada, que chove, que tá só lama? Aquilo ali é um solo argiloso, você vê que tá só água, né? Suja seu sapato, suja a roda da bicicleta, do carro. E aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês de solo argiloso, tá? Ela também é conhecida como terra roxa. É um pouco fértil por manter a concentração de água. E aí pode-se plantar café, pode-se plantar cana-de-açúcar, ok? Solo umífero. O solo umífero, ele recebeu esse nome porque ele tem grande quantidade de humus. O que é o humus? O humus é uma matéria orgânica em decomposição. Todos os restos de animais mortos, de frutas que caem na floresta, todos esses nutrientes presentes nessa matéria, ela fica no solo e deixa o solo cada vez mais enriquecido. Por isso que a mãe de vocês, com certeza, pega o resto de casca de laranja, de banana, dos legumes que ela corta e coloca lá nas plantinhas. Por quê? Porque todo aquele material ali, aquela matéria orgânica vai se transformar em nutrientes para as plantas e vai fazer com que as plantas cresçam. Um conceito: solo umífero possui cerca de 10% a mais de humus que os outros solos. Rico em sais minerais, bastante poroso e de boa aeração. É um solo rico em humus tanto de origem vegetal como raízes e folhas, quanto de origem animal. Então, quanto mais folhas tem, quanto mais galhos, quanto mais restos de animais, mais nutrientes, mais matéria orgânica. Um exemplo muito conhecido é o humus produzido pela minhoca. É um solo de cor escura, também conhecido como terra preta, muito utilizado na agricultura por ser rica em nutrientes para as plantas. Quando a gente fala em solo umífero, a gente precisa lembrar das minhocas. As minhocas, elas fazem um trabalho muito bom para o solo. Por onde elas passam, elas estão cavando caminhos, e esses caminhos fazem com que possa circular o oxigênio e possa circular também a água. E aí elas estão areando esse solo, fazendo com que esse solo cada vez mais possa ser nutritivo, tá? Ela traz todos os nutrientes de cima do solo e leva para a parte mais interior do solo e acaba movimentando esse solo e deixando ele mais rico em nutrientes. O solo umífero, essa terra preta que a gente costuma comprar para colocar no nosso jardim, é o que está na nossa floresta. A floresta amazônica, ela é uma floresta rica em solo umífero, tá? De todos os solos que eu falei, qual aquele solo mais rico em matéria orgânica? Qual o solo mais rico, mais fértil? O solo umífero. Solo calcário. Tem origem nas rochas sedimentares que contêm sedimentos de ossos de animais e conchas abandonadas por moluscos que se decompõem, deixam um solo rico de carbonato de cálcio. Esse solo tem 30% a mais de calcário. Esse solo aqui, ele não é rico, né, de certa forma, para que a gente possa plantar, mas é um solo importante, tá? Por que eu falei desse solo? Esse solo, ele possui o que a gente chama de carbonato de cálcio, que é uma substância que a gente pode utilizar o cimento, o giz da escola é feito desse material. E aí, quando esse material ganha cavernas e grutas e ele começa a pingar no teto até chegar ao chão, ele começa a formar algumas estruturas que a gente chama de estalactites. Vocês já devem ter visto. São essas estruturas em formas de cone que vêm do teto para baixo. E também podem formar as estalagmites, que é o contrário, é do chão para cima. Então, conforme a água vai entrando nas
cavernas e nas grutas, vai retirando um pouco do carbonato de cálcio que está nessa rocha, e aí essa água fica pingando, 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 e quanto mais ela vai pingando, como ela tem essa substância, ela vai formando essas estruturas, ok? Ainda para a gente finalizar, a gente tem o solo siltoso, que é um solo que tem um componente que é o silt. O silt, ele é uma estrutura que não é nem grão de areia, nem grão de argila, ele é intermediário, né? Ele é menor que o grão de areia, mas ele é maior que o grão de argila. Não é muito comum na nossa região, tá? Só nível para a gente conhecer. Turma, eu gostaria que vocês, se vocês pudessem, dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, que ele fala um pouquinho sobre a formação do solo, fala sobre o intemperismo, sobre os tipos de solo. Então a aula de hoje era só para você entender como funciona a formação do solo, os tipos de solo, por que um é roxo, por que um é marrom, por que um é mais clarinho. A gente sabe que é devido aos componentes das rochas que originaram esse solo. Nas próximas aulas, eu estarei passando para vocês a continuação desses assuntos. Nós já estamos no segundo bimestre, mas ainda estamos corrigindo algumas atividades pendentes do primeiro bimestre, por isso que ainda não lançamos as notas, não se preocupem. Eu gostaria que vocês fossem lá na plataforma e resolvessem a atividade postada lá. Até a semana que vem.